Vamos lá. Sobre o magnésio, a gente falta agora falar então rapidamente sobre o magnésio, você já assistiu as aulas, e sobre o enxofre. O magnésio, ele é um nutriente muito parecido com o cálcio, ponto de distribuição, de fontes, do ponto de vista de adubação e até mobilidade e os sintomas de deficiência, muito parecido. Só que enquanto um acontece nas folhas jovens, o outro vai acontecer nas folhas velhas, né? O caso do cálcio acontece na parte jovem, o magnésio a gente vai ver daqui a pouquinho, rever, que vai acontecer nas partes mais velhas. Vamos lá. Então, assim como o cálcio, o magnésio está aqui, que ele tem origem nos solos através de minerais, como a dolomita, como a magnesita, né? São minerais presentes em alguns solos. O íon, que ele, quando acontece o processo de intemperismo, de intemperização do solo, disponibiliza para o solo os íons magnésio Mg2+. Para a planta, ele absorve nessa mesma forma, de magnésio 2+. Então, isso é uma forma de facilitar a absorção dos nutrientes pela planta. Através também desses dois movimentos, né, do solo para a raiz, que é o fluxo de massa e a interceptação radicular. Ele é disponível também na forma trocável e na solução, assim como o cálcio, que a gente viu há pouco, e forma de interpretar, de fazer análise de solo através do cloreto de potássio e do acetato de amônio. Os teores adequados está bem abaixo do cálcio, o cálcio é de 0,4 a 4, já o magnésio é de 0,2 a 0,4, então é uma quantidade bem menor de magnésio nas plantas, nas folhas, do que a quantidade de cálcio e dos outros nutrientes, né? O nitrogênio, potássio, por aí vai. O móvel, o magnésio, ele é um nutriente móvel na planta, então o sintoma de deficiência dele, por ele ser móvel, vai acontecer nas partes velhas. Lembrando, acabou o nutriente do solo, a planta desloca os nutrientes móveis das partes velhas para as partes novas. Por isso, o sintoma de deficiência vai sempre acontecer para os nutrientes móveis nas partes velhas da planta. Função dele, a principal função, ele está no meio da molécula de clorofila. Então, se a gente lembra que a gente falou nas semanas passadas e quando a gente falou em sala de aula, a clorofila é a molécula C55H72, oxigênio 5, nitrogênio 4, magnésio 1. Esse 1 magnésio que está ali no solo, que está ali compondo a molécula de clorofila, se não tiver, a planta vai usar o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio para fazer outra coisa na planta. Fazer carboidrato, para fazer estrutura física, para fazer DNA, no caso do nitrogênio, mas não vai ter clorofila. Então, ele é importante porque ele faz a molécula de clorofila, ele faz parte da molécula de clorofila. Então, ele está responsável ali pela fotossíntese. Planta sem clorofila reduz a fotossíntese, que não vai ter essa estrutura lá dentro da planta. Então, além disso, ele aqui é a segunda etapa, ativador enzimático. Então, ele é importante também para ativar algumas enzimas na planta. Sintomas de deficiência, assim como o nitrogênio, o cálcio, é um sintoma muito parecido. Clorose internerval. Só que enquanto o cálcio acontece nas folhas novas, por ele ser imóvel, o magnésio acontece nas folhas velhas, por ele ser móvel na planta. Então é importante, eu sempre falo nas aulas presenciais, quando a gente fala sobre cálcio e magnésio, algum aluno, alguém chega para você e fala, isso aqui é sintoma de deficiência de quê? Aí a gente sempre responde, depende. Eu estou vendo que é uma folha, eu estou vendo que tem uma clorose internerval, mas eu não consigo, a olho, sem ver a planta, saber se essa folha é uma folha de planta jovem ou é uma folha velha. Então eu preciso saber da onde é essa planta. É uma folha do bacheiro? É uma folha mais velha? Se é um sintoma de deficiência de magnésio, vai ser clorose internerval das folhas velhas. Não, isso aqui é uma folha nova, isso aqui estava no ponteiro da planta, são as folhas mais novas. Então é deficiência de cálcio. Então, folhas velhas, se for clorose internerval, nas folhas velhas é magnésio, se for nas folhas novas é cálcio. Eu acho que eu preciso tirar essa, apagar para poder passar. Deixa isso.
Vamos lá. Então, aqui está a molécula de clorofila, C55, H72, O5, N4, magnésio 1. Ali o magnésio, no meio da molécula, né? Se não tivesse magnésio, a planta vai usar todas essas outras estruturas, todos esses outros átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, do que for, para poder fazer outros compostos e não clorofila. Então, é importante que eu tenha magnésio no solo para que a planta possa absorver. E esses, então, bem parecidos com o do cálcio, são sintomas de deficiência de magnésio. Então, a clorose internerval, as nervuras continuam verdinhas, mas a parte do limbo foliar fica clorótica, amarelada. Né? Para adubar com magnésio, eu posso utilizar calcário, calcário magnesiano e calcário dolomítico. Aqui está o dolomítico porque ele é o mais concentrado. Ele vai ter acima de 12% de magnésio. Então, ele é mais que magnésio. Então, ele é muito utilizado para adubação com magnésio. Mas pode ser utilizado, por exemplo, termofosfato magnesiano, outros sais. A gente viu agora há pouco o sulfato de potássio e magnésio. Ele tem magnésio na sua constituição, 4,5% de magnésio, mas tem. Né? E as doses são bem menores, entre 10 e 40 quilos por hectare. E aí a gente viu na primeira parte da disciplina a escolha do calcário. Né? A gente não pode ter excesso de cálcio ou excesso de magnésio. Então, a gente sempre vê, se tiver muito cálcio, pouco magnésio, eu uso um calcário dolomítico, que ele vai elevar principalmente o magnésio. Se eu tenho muito magnésio e pouco cálcio, eu uso um calcário calcítico, que vai elevar o cálcio e vai manter o magnésio. Sempre para ter ali próximo a 4:1. Porque se eu tiver muito cálcio, mais do que 10 de cálcio para 1 de magnésio, 8 de cálcio para 1 de magnésio, o excesso de um pode prejudicar a absorção do outro, porque eles estão ali no mesmo sítio de absorção. A proteína que identifica os íons para absorver é a mesma. Acho que a gente finalizou. Aqui tem a interpretação, né? O magnésio é interpretado dessa forma: 0,5 abaixo é considerado baixo teor de magnésio. 0,5 a 2 é adequado, acima de 2 é um teor alto de magnésio. Então a gente consegue observar que 1,5 de cálcio, que é o mínimo que a gente deve ter num solo, que seria adequado, para meio de magnésio, que é o mínimo, a gente tem uma relação 3:1, né? 3 vezes 1,5 para 0,5 de magnésio. Quando a gente tiver o máximo de cálcio, eu vou ter ali 7 de cálcio, eu preciso manter na proporção 4:1, eu teria que ter ali pelo menos próximo a 2, 1,7 mais ou menos de magnésio para manter essa proporção 4:1. Vou colocar aqui então o nosso quadro e a gente dá continuidade ao preenchimento do quadro sobre o magnésio, fazendo as mesmas considerações, né? Vou tentar colocar ali embaixo para quando a gente compartilhar com vocês fica melhor. Vamos lá então. Primeiro, função do magnésio. Deixa eu abrir aqui o chat. Função do magnésio. Agora somos só 8 alunos agora, né? Juliana, ativador enzimático, Ricardo, fotossíntese. Perfeito, né? Então a gente pode colocar que ele é ativador enzimático e ele faz parte da síntese da molécula de clorofila. Então ele faz parte da fotossíntese. Fotossíntese. Beleza, essas são as duas principais, né? Para a gente é o que importa aqui agora, são essas funções. Então, eles são ativador enzimático, o magnésio, e faz parte da fotossíntese. Fonte, acabou o magnésio do solo, eu vi que o nível está baixo. Qual que eu posso indicar? Como eu posso indicar a aplicação desse nutriente? Primeiro dele, calcário. E aí a gente pode usar o calcário dolomítico, que é o mais rico em magnésio, então ele vai ter óxido de magnésio, óxido de magnésio acima de 12%, então ele é rico em magnésio. Posso usar
o termofosfato magnesiano. Então, a rocha a rocha que deu origem ao termofosfato, ela também é rica em magnésio. Posso usar sais, entre esses sais eu tenho o cloreto o sulfato de potássio e magnésio. Então são as principais fontes, né? Calcário dolomítico, que é rico em óxido de magnésio, tem muito magnésio. O termofosfato magnesiano, que também tem um pouco de magnésio. E os sais, um deles o sulfato de potássio e magnésio, que além de fornecer enxofre, que ele é um sulfato, ele vai fornecer potássio e o magnésio. Sintomas de deficiência. Principal sintoma de deficiência dele: clorose, isso aí, Carla, internerval das folhas velhas, né? Então, o sintoma é o mesmo, né? Clorose internerval que acontece lá no cálcio. Só que no cálcio, por ele ser imóvel, ele acontece nas folhas novas. Já o magnésio, ele é móvel, né? Então, se ele é móvel, isso aí, ele vai acontecer nas folhas velhas. E por último, da mesma forma do cálcio, a forma de absorção. Na verdade, essa forma de absorção é a movimentação do solo para raiz. Então, ele consegue ser movimentado da mesma forma que o cálcio. Então, através desses dois processos, processo chamado de fluxo de massa e interceptação radicular. Falta ainda o enxofre, para a gente finalizar esse quadro, um quadro muito importante. Vou salvá-lo em PDF depois, para que a gente possa, para que eu possa compartilhar com vocês. Deixa eu voltar à nossa apresentação para a gente finalizar. E eu acho que no final, caso tenha alguma pergunta, a gente pode fazer todas no final. O enxofre. Eu compartilhei com vocês lá na aula, lá no ambiente virtual, um, um texto, dois textos. Um é o Manual Internacional de Fertilidade do Solo, é um livro muito bom, que tem o PDF dele na internet. Eu só coloquei o link. Professor, Oi, o segundo link que você colocou lá, o meu não deu certo, não. deu não? Deu não. Não sei Uai, se o dos outros aí também deu. O meu lá não deu certo, não, o segundo. tá. Vou fazer o seguinte. Eu Não sei tenho, se de alguém aí deu certo. eu queria ter colocado o PDF inteiro lá, mas como é um livro um pouco mais extenso, ele não pertenceu, não permitiu que eu adicionasse o PDF lá, que ele é muito extenso. São muitas páginas, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui no grupo, que eu tenho eles já salvo em PDF. Aí eu coloquei os links, né? Eu pensei que ele tinha ido. O Pois segundo, é, o link, o segundo foi não, o segundo link. o segundo é o Guia de Deficiências. Isso. Deixa eu compartilhar os dois aqui, o manual e o guia. Vamos ver se ele vai pelo. Às vezes o arquivo é muito grande, ele não aceita no outro. Primeiro, 122 páginas. Acho que vai agora. Foi no WhatsApp, os dois. Guia de O de deficiência. 122 está aparecendo, o outro que não está. Tá. Foi aí, tá aí no WhatsApp, Guia de Deficiências e o Manual Internacional. Tá aí nos dois. Então vai ficar mais fácil. Deixa eu voltar aqui, fechar o WhatsApp e voltar para a apresentação. Bem, então a gente tem aqui o, o enxofre como principal função. Ele faz parte dos aminoácidos e de outros compostos, principalmente a vitamina B, e faz parte de uma clorofila B também, que a gente chama. Então, ele, é, ele é disponível, ele é importante para essa função. E ele é um pouco complicado por ele ser um sulfato, ele ser um ânion, né? SO4-, ele tem um comportamento muito parecido com o do nitrogênio. E aí ele é um elemento complicado, principalmente em solos muito alagados, né? Então ele fala aqui que ele sofre processos de reações de oxirredução. A gente tem uma imagem ali há pouco que fala bastante sobre isso, e que ele tem uma dinâmica bem parecida com a do nitrogênio. Nos nossos solos do cerrado, para piorar tudo, nós não temos muito nitrogênio, enxofre disponível nos solos, né? Então, a grande parte do enxofre que a gente aplica é, vem de fontes de nutrientes, eles não estão tão disponíveis nos nossos solos. Durante muito tempo,
o enxofre, ele é o que é o sulfato, para os pequenos agricultores era a única coisa que eles aplicavam. Quando eles matavam a área para plantar milho, por exemplo, aqui no Cerrado, eles plantavam e aí fazia a adubação de cobertura apenas com o sulfato, sulfato de amônio, por exemplo, que era para fornecer o nitrogênio que o milho precisa ali no final do ciclo, e o enxofre, que era muito baixo. Então é comum, quando a gente conversa com esses produtores mais antigos, essas roças mais simples, que a gente pergunta qual é o nutriente que o senhor aplica aqui. Ele fala, eu aplico 4,14,8 e quando na cobertura eu aplico o sulfato. Mas não sabe nem que sulfato é, mas é o nome que é o comum, que foi muito tempo utilizado, é justamente o sulfato de amônio, que era para fornecer o nitrogênio e o enxofre. Então esses eram os nutrientes que eles aplicavam. E a gente via pela fertilidade natural do solo, que era uma área recém-desmatada, produzia bem. 1 ano, 2 anos, 5 anos. A partir daí, só repunha nitrogênio e enxofre, faltavam os outros nutrientes. A lei do mínimo a gente já estudou na primeira parte da disciplina. Esse nutriente não era suficiente, né? Então a maioria das vezes abandonava, então fazia de pasto, já não plantava mais lavoura de milho. Para piorar, a maior parte do enxofre que está nos nossos solos está na forma orgânica. Então ele tem que passar por aquele processo que a gente viu semana passada de mineralização. Ele precisa decompor a matéria orgânica para ele ficar disponível. Né? Aqui mostra onde que está o enxofre. Ó. A maior parte do enxofre ele está em rochas sedimentares. E aí os nossos solos do Cerrado não têm rochas sedimentares, né? A gente tem rochas metamórficas, a maior parte aqui. Então a gente não tem pirita e evaporitos. Então os nossos solos do Cerrado são pobres em enxofre, na maioria das vezes. Deixa eu aceitar aqui o Samuel, está entrando. E a gente tem uma parte desse enxofre na água do oceano, através de processos de perdas através de erosão. Então, tem uma erosão aqui em Goiás. A água carrega os nutrientes, cai dentro de um lago, cai dentro do rio, cai dentro de outro rio e vai parar no mar. Então, a gente tem esses nutrientes sendo perdidos por processos erosivos que vão parar nas águas dos oceanos. Então, o oceano ele é muito rico em enxofre. E aí, quando a gente parte para ver onde que está na biomassa viva, né, nos organismos vivos, a gente vê que toda a biomassa terrestre, se eu pegar todos os animais, todas as plantas, todos os fungos, bactérias, seres vivos que a gente tem 8,5 gigatonelada. É muita coisa, né? Uma gigatonelada é 10 a 12 quilos. Então, 8,5 gigatoneladas é só colocar vários zeros aí, 12 zeros depois. Então, é muita coisa. Mas não se compara ao das rochas sedimentares. E quase o dobro a gente tem de enxofre na matéria orgânica do solo. Então, aquele slide anterior, que eu falo para vocês que 90% do enxofre que nós temos hoje nos solos brasileiros, principalmente nos solos do Cerrado, a maior parte dele tem matéria orgânica. Então, ele lentamente é decomposto, ele não é disponível prontamente para a planta. Por isso, a necessidade de se aplicar esse enxofre para o cultivo. Olha como é complexo o ciclo do enxofre, né? A gente tem aqui o enxofre na forma de sulfato, que ele passou por um processo de transformação, queima dos combustíveis fósseis libera um óxido de enxofre aqui também, né? Um dióxido de enxofre, que é um gás tóxico e de efeito estufa. Ele consegue se transformar para sulfato. Esse sulfato pode ir para o solo através das chuvas ácidas, né? A deposição atmosférica faz com que isso vá para o solo. No solo, ele pode ser absorvido pelas plantas, ele pode ser perdido por erosão. Então, olha a quantidade de processos que podem acontecer. O que a gente consegue, na maioria das vezes, é reduzir esses processos de lixiviação, quando eu consigo fazer com que o meu solo tenha matéria orgânica para a água infiltrar lentamente e não infiltrar de uma vez lavando esse solo, e nos processos de erosão, que eu consigo fazer curva de nível, terraço, barraginha, né? Evitar com que haja erosão, porque a erosão leva esses nutrientes do solo também. Então, esses outros processos aqui, de intemperismo, de adsorção, de umificação, são processos naturais que vão acontecer no solo. Então, a gente não consegue interferir. A maioria do enxofre que está no solo é na forma que a gente consegue, que a planta consegue absorver, na forma de sulfato, é a espécie
mais estável, né, a espécie de enxofre mais estável e que é absorvido pelas plantas, e na forma de H2S, que é tóxico para as plantas, acima de algumas concentrações. E aí esse enxofre, quando a gente fala de oxidação e redução na química, a gente está falando de um ambiente que tem oxigênio, eu tenho o sulfato, SO4, e quando eu tenho um ambiente alagado, a gente perde o oxigênio. Então, o ambiente alagado, a gente tira o enxofre, que seria um sulfato, ele perde o oxigênio e ele se transforma nessa forma aqui, em sulfetos, H2S, que é tóxico para as plantas. Então, olha a importância da, da drenagem em solos muito ricos em enxofre, né? Muita matéria orgânica em decomposição. Então, algumas plantas conseguem se adaptar nesses ambientes. A maioria das plantas agrícolas não vão se adaptar, vão ser tóxicos, né? O arroz é uma planta que se adapta bem a ambientes aquáticos, ambientes alagados e que não sofre tanto com a toxicidade desse enxofre. Tá vendo que ele é um elemento importante, mas se esse elemento tiver uma forma tóxica, mesmo ele estando disponível para a planta não consegue absorver. Professor, Oi? mas por que ele é muito tóxico para a planta? Essa função aqui, quando a gente fala, por exemplo, de ácido sulfúrico, ele é o H2SO4. Quando a gente tem um ácido muito tóxico no solo, um ácido muito forte, que é o caso desse H2S, ele perde o oxigênio e a planta não consegue absorver ele nessa forma química, nessa espécie química. E aí esse enxofre na forma de lembra que o hidrogênio é tóxico para a planta, o H+, então ele está aqui na forma de H+, né? Esse H2S, ele é tóxico, a planta não consegue absorvê-lo e ele causa diminuição do desenvolvimento das raízes, causa atrofiamento das raízes, engrossamento das raízes, por causa desse H que não é absorvido pela planta. O hidrogênio ele é absorvido pela planta na forma de água. H2O não é problema. Agora o H+ sozinho, ou H na forma de ácidos, que é o caso daqui, do ácido do sulfeto, que é um ácido, ele vai prejudicar a absorção desse nutriente pela planta. Certo. E aí a gente consegue controlar, principalmente, o processo de lixiviação. Se eu consigo ter um solo rico em matéria orgânica, eu tenho mais cargas elétricas que seguram esse enxofre, assim como o cálcio, como o magnésio. Se eu tenho só uma areia lá, sem matéria orgânica, sem nada, e dá uma chuva, essa chuva lava essa areia e esse nutriente vai embora em profundidade. Então, se eu tenho matéria orgânica, se eu tenho estruturação do solo, a água bate no solo, infiltra lentamente e não carrega os nutrientes em profundidade. E aí, nesses ambientes, ambientes muito ricos em água, muito alagados, ele forma esse H2S e esse H2S se transforma em um gás tóxico para a planta e ele evapora. Então, ele é perdido. O enxofre que a gente aplicou na forma de sulfato, em ambientes muito alagados, eles podem se transformar em H2S e virar um gás e evaporar. E aí a planta não absorve e ele é perdido para a atmosfera. Então, é prejuízo. Aqui tem um ciclo bem parecido com o do nitrogênio, né? Do fósforo, perdão. Ele pode estar na solução e a planta absorver. Ele pode estar na CTA, na capacidade de troca de cátions, e a planta absorver. Ele é lábio. Ou ele pode estar no vegetal. Então, o enxofre que a planta absorveu está lá fazendo parte dele. Então, ele saiu da solução do solo ou do lábio e foi absorvido pela planta, essa setinha aqui para a direita. Quando essa planta morre, essa planta cai uma folha e a folha que tinha esse enxofre decompõe, ele sai do vegetal e vai para a solução, que pode ser segurar lá nas cargas elétricas positivas do solo ou pode ficar muito ligado. Esse processo aqui ele é mais difícil de acontecer. Ele ser preso, né? Acontece muito com o fósforo. O enxofre não faz tantas ligações como o fósforo, então a gente não tem tantos problemas. Fornecer o enxofre na época certa, na quantidade correta, a planta vai conseguir absorver. Como que vai acontecer? Através do fluxo de massa, essa movimentação através de fluxo de massa. A amônia é fonte de nitrogênio. O sulfato de amônia é fonte de enxofre, sulfato, e o amônio, que é o nitrogênio. Então, ele é absorvido na forma de sulfato e faz parte lá, como função, síntese da clorofila, indiretamente. Né? Ele não é um nutriente que está na molécula de clorofila, mas a presença dele estimula a produção de clorofila. Sintomas de deficiência é a mesma do nitrogênio. Lâmina foliar uniformemente amarelada ou clorótica.
Só que enquanto o nitrogênio acontece nas folhas velhas, o enxofre acontece nas folhas novas, porque ele é um nutriente imóvel. Então, a gente tem 6 macronutrientes, 4 deles são móveis, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, e 2 são imóveis, cálcio e o enxofre. Aqui está o sintoma de deficiência. Lâmina foliar uniformemente amarelada ou clorótica nas folhas jovens. Então, quando é folha jovem, ele é móvel, quando é folha velha, ele é imóvel. Como aplicar isso para o solo? Através de fontes de enxofre. O gesso agrícola é o carbonato, o sulfato de cálcio, super simples, tem 11% de enxofre, sulfato de amônio, 24%, sulfato de potássio, tem 17%, sulfato de magnésio, tem 13%. Então, todos os sulfatos, isso é importante, todo sulfato, ele tem enxofre, ele tem SO4. Então, todo sulfato é fonte de enxofre para as plantas. Vou colocar aqui, então, o quadro. O tempo passa muito rápido, já falta 8 minutos e 47 para encerrar a live de 40 minutos. Vamos lá, então. Abrir o chat aqui. Função do enxofre. Vamos lá. Qual que é a função do enxofre? Alô? Pessoal? Aí, Ricardo. Vamos lá. Então, síntese, indiretamente, ele faz parte da síntese de clorofila. Né? Então, ele vai estar ali nos processos metabólicos da fotossíntese. Perfeito. Além disso, ele faz parte da síntese de vitaminas, principalmente a vitamina B, certo? Vamos lá. Fontes de enxofre são os adubos sulfatados. Então, todos os sulfatos têm enxofre. Então, sulfato de amônio, sulfato de cálcio, que é o gesso, sulfato de magnésio. A matéria orgânica fornece, a maior parte está lá na matéria orgânica, lentamente, mas fornece. Então, todos os sulfatos vão fornecer enxofre para a planta, né? Sintoma de deficiência. Lâmina, isso aí, lâmina foliar uniformemente amarelada ou clorótica. Aí a Carla complementou. Mobilidade, móvel ou imóvel? Imóvel. Se ele é imóvel, acontece. Ah, perdão, aqui eu não terminei, né? Lâmina foliar uniformemente amarelada ou clorótica nas folhas
Velhas ou novas? Novas. Né? Então, ele é imóvel, acontece nas folhas novas. E, por último, a forma como ele se movimenta, né, do solo para a raiz. Fluxo de massa, interceptação radicular ou difusão? Fluxo de massa, né, principalmente através do fluxo de massa. A gente encerra o nosso quadro, ficou bonito aqui nosso quadro, com todos os macronutrientes primários e secundários. Vou colocar lá para vocês no liceu. Vou colocar lá para vocês. Aqui estão os macroprimários: nitrogênio, fósforo, potássio, função, fontes, sintomas de deficiência, mobilidade e forma de absorção. E os macros secundários: cálcio, magnésio e enxofre, com as mesmas características. Né? Teve um semestre que caiu na prova para preencher esse quadro. Eu acho que eu só não coloquei forma de absorção, mas o resto estava tudo lá. Né? Vamos ver como é que vai ser esse semestre, que é muito importante para a gente. Certo? Alguma dúvida até aqui? Pode acontecer, Ricardo, do crescimento reduzido dessas plantas, né? Mas o principal deles, que quando chega numa redução de crescimento, já está muito avançado. Então, para que chegue numa redução de crescimento, atrofiamento desse crescimento, já teve aqueles sintomas anteriores, uma redução da clorofila na folha mais nova, já teve aí para assim sucessivamente para reduzir esse crescimento. Pode ser um sintoma mais avançado da deficiência, né? Esse atrofiamento no crescimento. Mas pode acontecer. O crescimento ele tá atrofiado, está mais relacionado com o fósforo, porque ele é muito mais rápido, né? Falta fósforo, falta energia, a planta para de crescer. Né? Mas o enxofre, a longo prazo, pode vir a acontecer esse mesmo sintoma. Alguma dúvida a mais? Se não tiver, eu vou encerrar a gravação agora, e aí eu falo com vocês das nossas provas da semana que vem, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. A gente continua, falta ainda 2 minutos, dá tempo de eu falar da prova.